Olá pessoal, meu nome é Luiz Orlando, eu sou o Sales Engineer responsável pelo Cassé e hoje a gente vai apresentar o produto que é uma plataforma de gerenciamento, gestão, controle, monitoramento e automatização de assets em TI. Então você vai conseguir através do Casseia gerenciar, monitorar e automatizar vários processos dentro da sua rede, dentro da sua infraestrutura de TI. Vamos falar então do agente do Casseia, que ele que é o responsável por descobrir novas máquinas na sua rede, pelo gerenciamento do asset, por todas as intervenções que você fizer nesse asset. É através do agente que funciona em Linux, Windows e macOS que você consegue gerenciar as máquinas na rede. Por exemplo, um agente instalado em uma máquina, basta que você aponte o mouse sobre ela e você já tem todas as características desta máquina. Você tem possibilidade de executar procedimentos, de verificar o histórico desses procedimentos, ver as características de usuário que estão logados na máquina, consegue ver IP, MAC address, etc. Consegue executar ações e procedimentos criados por você e criados pela Casseia. Nós temos um banco de dados de procedimentos automatizados já implementado pela Casseia no seu produto. Então você pode, em dado momento, de acordo com a solicitação do usuário, executar um procedimento sem fazer com que o usuário se afaste da máquina, sem fazer com que o usuário pare de trabalhar. Um bom exemplo disso é um problema de acesso a sites. Então vamos supor que o usuário relatou um problema, dizendo que não consegue navegar em sites específicos. Como nós já temos uma certa experiência, nós sabemos que isso é devido a algum problema de DNS. Então o que nós podemos fazer? Executar já um flush DNS diretamente na máquina do seu usuário. Você não precisa estar ao lado dele, nem ir à máquina dele. Você pode executar um procedimento em background e depois confirmar com o seu usuário se foi sanado ou não o problema. Outra questão importante, você pode automatizar o sistema em um nível que consiga fazer essas ações por você. Vamos imaginar então que o usuário reportou um problema com a impressora que ela estava imprimindo de manhã, mas parou de imprimir agora à tarde. Ou seja, o usuário está com um problema de impressão. Você envia o técnico até a mesa dele para verificar pessoalmente o computador e ele identifica que o spooler de impressão estava parado. Reiniciando o spooler, a máquina volta a funcionar e voltou a imprimir sem apresentar novos problemas. Então, o seu técnico já qualificado com o produto Casseia, ele tem a possibilidade agora de automatizar o procedimento. Então, ele identificou que é o spooler que está parado, ele cria um procedimento para reiniciar esse spooler toda vez que apresentar um erro no Event Viewer. E o Casseia consegue monitorar o Event Viewer, SNMP, syslog e log, ou seja, você consegue analisar vários tipos de processos dentro da máquina do seu usuário. Uma vez que ele automatizou o processo e colocou no agente para a gente monitorar esse tipo de ação, toda vez que esse spooler parar, se parar, ele vai ser automaticamente reiniciado. Não só na máquina desse usuário que apresentou o problema, mas em todas as máquinas ao redor onde tem um agente do Casseia instalado. Outra questão muito interessante do produto é a possibilidade do acesso remoto, de tirar screenshots, de fazer o gerenciamento de arquivos, ou seja, posso transferir arquivos remotamente da minha máquina para a máquina do meu cliente, independente de estarmos na mesma rede ou remoto. É interessante porque ao momento que você clica no ícone da máquina do seu cliente, você tem novas possibilidades para se trabalhar. E aqui é muito importante. Por quê? Porque você faz um gerenciamento completo sem desalojar o usuário. Você não precisa estar na máquina, você não precisa solicitar a parada da máquina. É muito mais tranquilo a execução do procedimento e transparente. Então, o usuário não perde tempo com uma tarefa que você poderia fazer atrás da sua dash. Você vai perceber aqui que nós já temos apresentado o uso de memória e CPU, juntamente com os dados em que a gente está trabalhando, a capacidade de auditoria, ou seja, eu consigo ver o que tem na máquina, o que está funcionando, os aplicativos que estão instalados, informações do meu sistema, tipo de memória, clock, etc. Os volumes de disco. Aqui as entradas PCI, impressoras configuradas, licenças de software e a capacidade de remover e adicionar programas diretamente daqui da Dash. Outra questão, como eu já tinha falado, é o gerenciamento de arquivos. Eu posso, da minha máquina,
mandar para outra máquina um arquivo. Então ele vai me mostrar as pastas que tem no computador e eu vou conseguir interagir com essas pastas. Posso executar comandos de DOS. É um exemplo. Fazer alterações no registro, e aqui é como se eu estivesse na frente da máquina, no Regedit, por exemplo. Verificar quais são as informações que eu tenho no gerenciador de tarefas, e aí, se algum processo estiver consumindo muita memória, muito processador, eu posso parar esse processo, tornando a máquina do meu usuário mais eficiente. Consigo ter uma visão geral do que se passa pelo meu gerenciador de eventos. Abrir um ticket para a máquina ou verificar se existe algum ticket aberto para essa máquina. Fazer um chat com o usuário, acessar o desktop desse usuário remotamente. Eu tenho possibilidades como acesso por VNC ou acesso RDP. Fazer um chat de vídeo com o usuário, abrir uma VPN, passar uma solução anti-malware e antivírus. Eu posso provisionar um backup de dados. Aqui eu posso usar os perfis que eu já tenho no meu Kaseya para trabalhar com a máquina ou criar perfis novos de backup. Isso tudo através do agente instalado na máquina. Nós temos também os procedimentos que eu posso usar. Como eu já tinha dito antes, o Kaseya já vem com vários procedimentos pré-configurados que te auxiliam na gestão já do produto. Então é muito fácil trabalhar com isso. A gente tem, por exemplo, os procedimentos que eu criei, os procedimentos que eu compartilho com outros administradores do Kaseya, os procedimentos mais usados por quem administra com Kaseya. Então você pode fazer uma verificação de disco, por exemplo, uma defragmentação desse disco e limpeza de disco. Basta você clicar no procedimento e escolher a máquina que você quer rodar. E aí você tem várias possibilidades. Você pode agendar a execução do procedimento, executar no momento o procedimento. Ou seja, você tem flexibilidade para se trabalhar com as máquinas. É mais tranquilo, é mais fácil, é mais objetivo. Aqui nós temos procedimentos tanto para máquinas, estações, quanto para servidores dos sistemas operacionais diversos. Como eu já tinha falado, a gente tem o agente funcionando em Linux, macOS e Windows. Além dos procedimentos de agente, que é o essencial, você vai ter a parte de antivírus, ou seja, você pode trabalhar com Kaspersky ou E7, e você pode escolher as estações pontualmente, fazer o deploy estação por estação ou todas de uma vez. Também é possível agendar uma janela, ou seja, eu tenho que instalar em 100 estações do dia 1º ao dia 20, do horário da 1 da manhã até as 6 da manhã. Então ele vai fazendo o deploy desses antivírus de qualquer software envolvido de acordo com a janela que você programou. Também temos a capacidade de auditoria, então você consegue ter informações detalhadas de cada asset presente na sua rede, para poder verificar se ele está de acordo com as suas políticas, se existe algum problema, se tem algum alarme, etc. Outra feature interessante é a capacidade de discovery que o Kaseya tem. Por quê? Através de um único agente instalado, ele consegue varrer a rede inteira procurando agentes do mesmo sistema operacional. Então, se você tem um agente Windows, com esse agente você consegue varrer todas as máquinas que têm um Windows, no mesmo formato para macOS e Linux. E aí ele vai apresentar para você os dispositivos que ele encontrou na rede. E a partir dessa dashboard, você pode instalar o agente automaticamente. Não tem necessidade mais de você instalar individualmente esses agentes, não. Você provisiona quais que você quer e manda instalar automaticamente os agentes nas máquinas. É um facilitador, isso vai impedir que você tenha que ir de máquina em máquina. Você pode também orientar os seus técnicos para que, dado momento, passem verificando a instalação do agente, ou basta clicar aqui em agente, que instantaneamente você vai ver as máquinas que já estão disponíveis e qual o status de cada agente. Também tem o gerenciamento de imagens
e a entrega dessas imagens. Ou seja, você consegue criar imagens específicas para máquinas específicas dentro da empresa. Você pode, por exemplo, criar imagens departamentais, a imagem para a máquina do RH, a imagem para as máquinas do financeiro, a imagem para as máquinas da engenharia. Então você monta uma máquina, tira uma imagem daquela máquina, e toda vez que você precisar provisionar uma nova máquina para aquele departamento, basta fazer um boot na rede ou bootar com um CD do Kaseya e indicar qual imagem você quer colocar sobre aquela máquina. Em 15 minutos, em média, a máquina já está funcional. Se você não trabalhar com licenciamento por volume, basta então você instalar as licenças adequadas à máquina. Juntamente com a ideia do deploy da imagem, da entrega dessas imagens, nós temos a capacidade de gerenciamento de políticas, o que é muito importante numa empresa. Por quê? Porque através do gerenciamento de políticas você consegue determinar se aquela máquina está ou não dentro das características exigidas pela empresa. Você foi e fez a instalação de uma nova máquina para a engenharia. E por um dado programa que a engenharia roda, o usuário tem que ser administrador da máquina. Nesse momento, esse usuário pode se aproveitar dessa característica de administração e instalar softwares que não estão dentro do escopo das máquinas de engenharia. Ou por teste, ou por uma necessidade fictícia. Às vezes o usuário acha que precisa daquele programa e tem que ter um programa funcionando na máquina, ele baixa um trial ou um pirata da internet e sai instalando nas máquinas. Isso pode gerar um problema de licenciamento. Então, o que você faz com o gerenciamento de políticas? Você determina que de X em X tempo, o gerenciamento vai verificar as máquinas. Essas máquinas estando em conformidade, ele vai te enviar um relatório ok. Elas não estando em conformidade, você pode criar algumas ações. A ação padrão normalmente é o quê? A desinstalação do software que não está dentro do padrão da máquina. Então, se um usuário seu, por exemplo, instalou um uTorrent, um AtubeCatcher, qualquer coisa nesse sentido, o gerenciamento de política vai passar pela máquina, vai verificar o programa instalado. Se a ação que você configurou for de desinstalação, ele desinstala automaticamente o produto, envia um e-mail para o administrador ou para qualquer um que você queira copiar. Então, as máquinas com gerenciamento de política, elas estarão sempre em dia com as diretrizes da empresa. Um bom foco para esse tipo de trabalho, por exemplo, é uma escola, uma universidade ou qualquer base de máquinas onde você tem a necessidade de estar sempre dentro das políticas da empresa. Onde a empresa normalmente é fiscalizada por órgãos, onde você precisa ter tudo funcionando à risca. Outra característica interessante também é o gerenciamento de correções, o patch management. Aqui você tem o gerenciamento das correções para Windows. Você vai conseguir identificar quais máquinas têm as últimas atualizações e quais máquinas não têm. Aqui, clicando em patch status, você consegue verificar quais máquinas têm as correções instaladas e quais máquinas não têm todas as correções. Um bom exemplo disso é a máquina TI-08, ela tem 121 correções instaladas, faltando uma correção. Basta você clicar, que ele vai abrir para você qual a correção que precisa ser instalada. Aqui no caso é o Microsoft Security Essentials. Você pode optar por instalar ou não essa correção e tornar a máquina 100% ok. Ou você pode verificar a máquina aqui, Luiz PC, é uma máquina de testes. Ela tem 14 correções instaladas e ainda faltam serem instaladas 220. A partir do momento ele lista para você a necessidade de correções e te dá a opção de diretamente entrar na Knowledge Base da Microsoft para entender o que é essa correção. Você pode programar automaticamente os updates, então você pode dizer que só as correções críticas serão instaladas, só as correções de segurança serão instaladas. Você tem um gerenciamento completo de qualquer sistema operacional, de qualquer tipo de máquina. Além disso, você tem a capacidade de controle remoto dessas máquinas, ou seja, nós já mostramos ali quando nós acessamos a TI-08 que você conseguia controlá-la remotamente e fazer várias ações em background. Aqui nesse momento você define o tipo de acesso que você vai ter na máquina e a necessidade ou não de autorização. Você pode clicar em Role Policy e verificar quais são as políticas de uso e o que tem que acontecer quando o usuário, por exemplo, de nível 1 acessa a máquina. Quando o nível 1 for acessar a máquina, essa máquina vai solicitar a permissão
do usuário. Quando o administrador solicitar o acesso à máquina, esse acesso vai ser dado sem autorização. Então você pode conciliar e gerenciar todas as políticas de acesso remoto diretamente aqui. Você pode ter, por exemplo, as políticas de VNC, de KVNC, RAdmin, que é outro software de gerenciamento, e as políticas de RDP. Dependendo do tipo e do modelo da máquina, o KCE já identifica para você qual que é a melhor opção, como nós podemos ver aqui em cima. As máquinas com VNC, outras máquinas com Remote Desktop, outras com KVNC. Dependendo do produto, você tem acesso a esse tipo de gerenciamento. Importante também apresentar o Data Backup, que é um backup voltado à estação de trabalho, onde você consegue, através de alguns perfis já pré-determinados, fazer o backup de documentos, de imagens, de vídeos, de pastas de usuários por completo, ou criar o seu próprio perfil. Não há necessidade de você ter uma storage, um hardware na sua empresa, ou um disco dedicado. Você pode elencar dentro das máquinas que tenham mais espaço uma unidade de armazenamento. Basta que você compartilhe a pasta e indique que aquele computador vai fazer o backup nessa unidade de storage. E aí ele vai fazer o backup na máquina de acordo com a agenda que você provisionou. Você também tem a possibilidade de trabalhar com KCE Cloud Storage, ou seja, um storage na Amazon que a KCE provisiona para que você possa armazenar os seus dados. Há a possibilidade de fazer um trial ou já comprar um espaço pré-determinado através da KCE. Importante falarmos do Service Desk, que é um dos grandes diferenciais do produto. Você consegue, através do agente, abrir automaticamente chamados e esses chamados gerarem ações pré-determinadas, levando a um atendimento de nível 1, 2 ou 3, dependendo da sua determinação. Você consegue verificar os tickets que foram gerados e atuar com os tickets. Aqui, por exemplo, a gente pode ver que houveram problemas na impressora, então basta eu clicar e verificar o que está acontecendo, a descrição que o usuário fez. O usuário pode abrir um ticket por e-mail, através do botão direito sobre o agente, ou até enviando um SMS. Aqui a gente pode ver que são problemas na impressora, na máquina 08, foi iniciado às 2h30 da tarde, 55 minutos atrás, e aí nós temos 19 minutos ainda para poder atualizar esse ticket e começar a trabalhar nele. Dado momento, a gente pode criar algumas notas ou verificar as notas que já estão presentes. Vamos ver o que aconteceu. O ticket foi gerado, está pronto para ser escalado para o nível 1, enquanto não tiver nenhuma ação. Ok, vamos então editar esse ticket. E aí nós podemos acrescentar notas. Colocamos aqui o template da nota. Informamos que não precisa notificar o usuário, mas que isso pode ser cobrado. Então vamos colocar a verificação da máquina pelo técnico indica a falha no spooler de impressão. Pronto, nós já podemos salvar e fechar. E ele já gerou uma nova ação. Isso gera um acompanhamento, os e-mails são enviados. Nesse caso, nós escolhemos para que não seja enviado um e-mail para quem abriu o chamado, mas nós vamos acompanhando o ticket. Então, agora ele atualizou, está em processo e ele vai começar a me bilhetar. Você consegue trabalhar com alguns modelos de mercado. Você pode trabalhar com uma carga horária para cada um dos seus clientes ou apenas o tratamento por máquina, como é o padrão internacional. Isso é uma questão de configuração do ticket, onde serão gerados as informações para que você possa fazer o billing, a cobrança. A partir do momento que você começa a trabalhar com o ticket, ele conta as horas de acordo com o perfil implementado e aí vai para o Service Billing, que já é essa parte aqui, onde você consegue identificar quanto foi gasto, em quanto tempo, cada operação com seu cliente. Consegue comprovar também o tempo de atuação no ambiente do cliente através
do monitoramento das horas e da geração dos custos através do billing. Ele é completamente configurável, você pode configurar diferentes ações, diferentes valores para diferentes empresas, incluindo também a venda de produtos ou a manutenção de produtos. Depende muito do escopo da revenda ou do MSP. Temos ainda a parte de mobile aqui do Kaseya. Com a parte de mobile você consegue monitorar onde estão os dispositivos, ou seja, você pode monitorar os celulares dos seus técnicos para entender aonde eles estão, quanto tempo foi gasto em cada alocação, em cada cliente. Os técnicos que estão no campo podem ser monitorados através daqui do serviço mobile do Kaseya. Não só a monitoração de onde eles estão, mas o status de cada dispositivo, de smartphone ou tablet, vai ser apresentado aqui. Você pode, por exemplo, selecionar um aparelho, verificar quais as últimas localizações do aparelho, solicitar o check-in, ou seja, solicitar que o usuário clique em OK na tela para informar onde é que está esse aparelho, ou na verdade o usuário. Tem a parte do Device Summary, onde você tem as características de cada dispositivo, como aplicativos instalados e a última localização deles. Então basta clicar e você já tem lá as versões do sistema operacional, o modelo do aparelho, as configurações implementadas no aparelho, aplicativos instalados e os logs, se houverem logs de procedimentos feitos. Consegue enviar mensagens para o aparelho, você pode enviar um SMS para cada aparelho, consegue identificar e marcar os dispositivos que foram perdidos ou furtados ou roubados, e aqui é simples, basta clicar, você pode marcar o dispositivo como perdido, como encontrado, mandar uma mensagem SMS, travar o dispositivo, fazer soar um alarme nesse dispositivo, e aqui é um alarme padrão Car System, ele fica dizendo que o dispositivo é roubado, até que esse dispositivo seja reautenticado e dado como encontrado. Você consegue formatar o dispositivo e o cartão SD, limpar as senhas todas do dispositivo. Temos a possibilidade de fazer um backup de contatos dos dispositivos envolvidos e verificar os logs da aplicação. Além disso, claro, como eu falei no começo da apresentação do mobile, nós podemos localizar esses dispositivos. Ou seja, você pode localizar diversos dispositivos ao mesmo tempo. Basta você clicar neles. E aqui vai aparecer um mapa do Google. Ou você pode localizar individualmente o dispositivo através de uma data. É bem simples de trabalhar. Clica e diz de quando a quando você quer a referência do dispositivo. Então, você vai ter lá as últimas localizações desse dispositivo. Consegue criar perfis de instalação, consegue gerenciar alertas no dispositivo e algumas configurações do sistema operacional você consegue fazer por aqui também. Além da parte mobile, você conta também com o centro de informações, ou seja, é nele onde vão ser entregues todas as ações que são feitas através do Kaseya. Toda vez que houver um incidente, toda vez que houver um ticket, você vai poder receber esse ticket aqui e vai poder configurar e visualizar o que acontece com o ticket, além da parte de relatórios, da parte de configuração desses relatórios e de uma dashboard personalizada, onde você pode ter os principais alertas integrados nela. Então aqui a gente pode ver quais agentes estão online, quais usuários estão logados, quais estão offline há menos de 30, há mais de 30 dias, etc. Você tem uma série de informações aqui numa dashboard voltada ao usuário. E claro, os principais alertas na dashboard. Além do InfoCenter, nós contamos também com um monitor, ou seja, aqui você consegue monitorar as atividades de todos os assets. Você tem uma dashboard que você pode criar e nessa dash é a dash de monitoramento. Aqui no caso eu tenho todos os painéis abertos na minha dash, é apenas um teste ilustrativo e você consegue ver o que está acontecendo. Você tem a capacidade de organizar essa dash da forma que você melhor preferir, porque você consegue arrastar esses painéis, arrastar cada painel e minimizar ou modificar o tamanho dos painéis a contento.
Um exemplo simples é o status de monitoramento de cada máquina. Você pode clicar no mais ao lado da máquina e verificar qual serviço, qual problema a máquina está apresentando. Rodando aqui para baixo, a gente vai ver que tem um serviço para 2 serviços parados, NetLogon, e aqui o GPSV. Você pode clicar para verificar o status da máquina e qual é o ID que está disparando. Então basta você clicar aqui no maisinho, ele vai te mostrar qual que é o serviço, qual que foi o horário e se foi colocado algum ticket aqui no Service Desk. Temos a possibilidade de monitorar por agente, gerenciar listas de monitoramento, e aqui a gente tem apresentados todos os indicadores de coleta de dados, e aqui nós temos a capacidade de monitoramento de qualquer produto que tenha SNMP liberado para acesso. Então você consegue monitorar qualquer tipo de asset que tenha SNMP, log, syslog e Event Viewer. Aqui você cria alarmes, cria os tickets e roda procedimentos dependendo do resultado desse monitoramento. Eu agradeço por vocês terem visto esse vídeo, nós estamos à disposição. Qualquer dúvida, por favor, envie um e-mail para prevendas@a10ti.com.br. O endereço vai aparecer embaixo do vídeo de vocês. Até mais e um grande abraço a todos.